Olá, queridos irmãos em Cristo Jesus, meus amigos, estamos juntos mais uma vez para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. A nossa lição hoje é a lição de número 7, que fala sobre liberdade e responsabilidade. O objetivo é entender que Cristo nos traz liberdade e seguir legalismo representa um retrocesso na vida cristã. Cristo veio e se sacrificou por nós a fim de que ficássemos o quê? Livres, né? Fôssemos libertos das prisões ritualísticas, dos cultos. E quando a gente entende, né? Nós, principalmente nós brasileiros, que somos um povo muito supersticioso, que nós entendemos que precisamos de alguma coisa além da cruz para nos achegarmos a Deus, para nos sentirmos na presença de Deus. Então nós estamos retrocedendo, nós estamos andando para trás no que tange a vida cristã, ao Evangelho de Jesus Cristo. Na introdução aos Gálatas, nesse capítulo 4, Paulo vai tratando ali da questão do herdeiro menor, o herdeiro que ainda não tem a capacidade de assumir totalmente a administração dos seus bens, né? Ele tem o direito, mas ele não exerce o direito. Por que é isso? Porque ele ainda é inapto para realizar. Então, durante todo esse tempo, até que ele chegue à maioridade, ele vai estar ali sob a tutela de alguém responsável por administrar. Então ele tem o direito, mas ele não pode lançar mão dos seus bens. Por quê? Porque ele ainda não atingiu a capacidade, a idade para administrar os seus bens com responsabilidade. Dessa forma, quando ele atinge essa idade, o sistema legal judaico romano, inclusive, quando ele atinge, romano, se não me engano, romano, quando ele atinge essa idade de poder lançar mão dos seus bens, então ele é plenamente capaz de administrar aquilo que ele tem. O que o apóstolo Paulo quer com isso? Ele quer esclarecer que quando nós somos libertos por Cristo, nós atingimos a maioridade e podemos lançar graça do bem maior, lançar mão do bem maior, que é a graça de Jesus Cristo na nossa vida. Nós podemos desfrutar desta graça. Quando nós nos submetemos à prisão da lei, que ele chama de prisão, ou seja, nós nos colocamos debaixo de um jugo pesado que não nos ajuda a nossa relação com Deus, mas nos aprisiona, que são os rituais da lei, mais especificamente da lei mosaica, que era uma grande questão, ou quando nós nos submetemos à prática pagã do passado, ou seja, antes de nos chegarmos a Cristo, tínhamos hábitos, tínhamos rituais, tínhamos outras formas de ver a religião e de entender essa relação com Deus. Quando nós voltamos a essas práticas, que Paulo chama de práticas do velho homem, nós cometemos o quê? Um retrocesso na vida cristã. Em vez de caminharmos para o alvo, um processo de santificação, estabilizarmos a nossa vida, estarmos cada vez mais perto de Jesus, o que a gente faz? A gente anda para trás. É como se a gente abrisse mão de desfrutar dos nossos bens e voltássemos para a tutela de um outro que é responsável sobre nós. Tá? Então, o apóstolo Paulo ele explica dessa maneira, ele faz essa colocação e cita esse exemplo, o jovem herdeiro que não pode lançar mão dos seus bens. De uma forma mais clara, até completarmos a maioridade, nós estamos sob a tutela dos nossos pais. Okay? Então, os nossos pais, a vontade dos nossos pais é soberana sobre a nossa, porque eles são responsáveis por nós. Quando nós atingimos a maioridade, nós ganhamos liberdade, mas com a liberdade também nós nos tornamos responsáveis por aquilo que fazemos, por aquilo que nos tornamos. Então,
voltar a velhas práticas, se submeter à lei mosaica, se submeter aos rituais religiosos da lei, é semelhante a voltarmos à tutela dos nossos pais, ou seja, nos colocarmos debaixo da sua soberania, da sua vontade soberana. Tá? Os nossos pais eles têm a função de nos orientar para que, quando chegarmos à nossa maioridade, nós ganhamos a nossa liberdade e com ela vem a responsabilidade por aquilo que fazemos, ok? Então, o que Paulo está querendo dizer? Que deixar a graça de Jesus e voltar aos rituais pesados da lei ou às práticas pagãs seria como que nós retornássemos à tutela dos nossos pais, abríssemos mão da nossa liberdade, né, da nossa responsabilidade e voltássemos ali para a tutela dos nossos pais. Ou seja, é onde a gente quer fazer, mas não pode. Por quê? Porque quem decide por nós é outro e não nós mesmos. Entramos então no primeiro tópico da nossa lição, que é o quê? Filhos, não mais escravos. O apóstolo Paulo ele salienta que a lei ela serviu para direcionar a promessa da vida de Cristo. A lei nos tutoriou até a chegada de Jesus Cristo. Ela nos mostrou o parâmetro, ela nos mostrou aquele que seria a lei em si, aquele que seria a referência, aquele que seria a suprema lei de Deus, que é Jesus Cristo. Então a lei, ela nos tutoriou, ela cuidou de nós, até que nós alcançássemos a graça plena através da pessoa de Jesus Cristo, do sacrifício de Jesus Cristo. Ao alcançarmos o sacrifício de Jesus Cristo, a gente entra num outro tópico aqui da nossa lição. Paulo ele enfatiza o quê? Que a graça salvadora ela assume o papel principal, ou seja, a lei já não mais tem domínio sobre nós, mas a graça. Não é? Por quê? Porque o sacrifício, nós vemos isso na última lição, o sacrifício de Jesus é suficiente para que, por meio da fé, nós alcancemos o prêmio que é a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é suficiente para nós. É ela que nos transforma, é ela que nos torna aquilo que Deus gostaria que nós fôssemos desde o princípio, desde a criação do Éden, e não a lei mosaica, certo? Então o tempo da lei passou e agora nós estamos no tempo da graça. A nossa referência é Jesus. Nós não temos que pagar mais nenhum preço, porque Jesus pagou o preço supremo por nós. Então o que a gente precisa é, mediante a fé em Jesus Cristo, alcançar a graça de Deus e viver no caminho da graça, né? Porque ela é a única que tem o poder de transformar o homem de dentro para fora. Cristo veio exatamente nos libertar dos sistemas religiosos, ele veio nos libertar das religiões que escravizam, as religiões que impõem jugo pesado. Quais são? A autoflagelação, a auto-humilhação, a abstinência de alimento, cumprimento de promessas vazias. Então Cristo veio e nos libertou disso. A gente não precisa disso para estar na presença de Deus. O que a gente precisa é a fé em Jesus Cristo. Então, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele o fez para quê? Para que nós fôssemos livres. Nós fôssemos livres e tivéssemos diante de Deus a qualidade de filhos de Deus, não mais escravos. Já não somos mais escravos, porque o escravo não sabe o que o seu senhor faz. Mas vos chamo amigos, porque conheceis a minha verdade. Ou seja, Jesus falando lá, claro que não é exatamente com essas palavras, tá? Mas lá em João nós vamos encontrar isso, né? Já não nos chamamos mais servos, porque o servo não sabe o
que o seu Senhor faz, mas os chama amigos. Isso é Jesus falando aos discípulos dele. Por quê? Porque foram aqueles que chegaram a ele e alcançaram a graça mediante a fé. A ênfase dessa realidade é que nós somos reconhecidos como filhos de Deus e não mais escravos. Deus nos olha como filhos e não escravos. Tá? João 1,12 diz o quê? João 1,12 diz que todos aqueles que crerem em Jesus são feitos filhos de Deus. Então nós somos reconhecidos por Deus como filhos dele e não mais escravos do pecado. Ok? Nós não somos mais escravos do pecado. Nós não estamos mais debaixo da lei. Nós estamos debaixo da graça de Jesus Cristo. E assim alcançamos a salvação. Porque não há como, nós já vimos na última lição, não há como alcançar a salvação por meio da lei. Ok? Então, Jesus faz com que nós sejamos reconhecidos como filhos de Deus e não mais escravos do pecado. Temos ali o nosso segundo tópico, que diz o quê? Cristãos não mais pagãos, ou seja, uma outra realidade do povo da galáxia ali era a idolatria, né? Os gregos, os helênicos, eles tinham uma cultura idólatra, então eles tinham a prostituição cultural, eles tinham carne sacrificada ao ídolo, eles tinham vários rituais religiosos que eles praticavam antes de conhecer a palavra de Deus através do apóstolo Paulo. E aí, nesse momento aqui, o texto, Paulo vai trabalhar o quê? Ele vai combater a idolatria e as práticas pagãs. Como que ele vai fazer isso? Ele vai dizer para os Gálatas que eles não podem voltar à vida pregressa deles, uma vez que eles foram alcançados por Jesus Cristo, uma vez que eles foram salvos por Jesus Cristo, uma vez que eles alcançaram a liberdade que Jesus dá e foram feitos filhos de Deus, eles não podem, de maneira alguma, abrir mão dessa graça de Jesus e retornarem a uma vida de paganismo, uma vida de idolatria. Não é? A idolatria não cabe mais, a idolatria não cabe mais na realidade dos crentes da galáxia. Né? Então Paulo reforça com muita força do quê? Que eles estão libertos das práticas pagãs anteriores. Aquilo que eles praticavam não cabe mais na realidade que eles vivem, que é a realidade da graça de Jesus Cristo. Todas aquelas práticas pagãs, carne sacrificada no ídolo, prostituição cultural, idolatria, veneração de imagem, adoração de imagem, tudo aquilo que eles faziam não cabe mais na realidade. A experiência que eles têm, né, que eles devem desfrutar é o quê? É a nova experiência que eles tiveram com Deus através da mensagem de Jesus, a experiência com Deus que criou todas as coisas, não um Deus de metal, não um Deus de madeira, não um Deus que exige sacrifícios que você não pode fazer, né? Mas o Deus verdadeiro, o Deus que criou sobre todas as coisas, que traz para nós, através da pessoa de Jesus Cristo, o seu perdão supremo e nos coloca numa condição de filhos, herdeiros de Deus. Não? Qual o problema da idolatria? A idolatria, ela constitui a imaginação humana. A idolatria é fruto da imaginação humana e é um ato de quê? De rebeldia no coração de cada homem. Quando o indivíduo ele deixa de adorar a Deus simplesmente e puramente adorar a Deus e passa a colocar-se de joelho diante de uma imagem, e passa a fazer práticas que teoricamente purificariam o seu corpo e a sua alma diante de Deus, violentando a criação de Deus, né? Que a prostituição, a violência, a criação de Deus. O homem não foi feito para se prostituir, a mulher não foi feita para se prostituir. A prostituição
é um ato de devassidão que viola o corpo sagrado que Deus fez ali para a família, para unir o homem com a mulher e produzir a sua prole, né? A prostituição faz isso. No momento em que se faz isso, se é rebelde àquilo que Deus criou com amor, aquilo que Deus criou com o objetivo de comunhão, aquilo que Deus criou com o objetivo prático de estar na sua presença, de adorá-lo, de glorificá-lo. Então, o homem, quando ele se apega à idolatria, através da sua imaginação, ele é rebelde contra Deus, ele se rebela contra Deus, né? Paulo também trata de quê? Ele trata que todas as práticas pagãs deveriam ficar para trás. 2 Coríntios 5,17, né? As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, os Gálatas, os crentes dos Gálatas, eles tinham que abandonar totalmente aquilo lá não era para eles, não devia fazer parte da realidade deles, uma vez que eles aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. O foco da vida dos crentes da Galácia, o foco da nossa vida deve ser uma vida com Jesus. Nosso foco é seguir Jesus, é caminhar com Jesus como o único cordeiro do sacrifício na cruz, pelo preço dos nossos pecados. Tá? Nós não precisamos mais fazer sacrifícios, nós não precisamos sacrificar mais nada, nós não precisamos adorar nada que não seja Jesus Cristo. A graça é suficiente, a cruz é suficiente, e nada pode nos trazer salvação que não a cruz de Jesus, porque foi na cruz que Jesus pagou o preço e nos purificou de todo o pecado. Os ensinos dos falsos mestres é o terceiro tópico da nossa lição. Os missionários judaizantes, eles pregavam uma falsa doutrina de salvação aos Gálatas para afastá-los do apóstolo Paulo e ocupar o seu lugar no coração deles. Os judaizantes que iam impor a lei de Moisés, que falavam para os Gálatas que eles tinham que respeitar os preceitos da lei de Moisés, eles não faziam preocupado com a vida e a maturidade espiritual dos crentes. Não, eles estavam preocupados em quê? Eles estavam preocupados em desacreditar o apóstolo Paulo e com isso tornarem-se líderes da igreja da Galácia e afastar os ensinos do apóstolo Paulo e colocar sobre eles uma prisão, um jugo desigual, um jugo colocados debaixo de uma lei que não poderia ser cumprida na sua integralidade, que ninguém poderia cumprir. Esse jugo, essa lei é que Paulo fala que é um retrocesso da vida cristã. E eles não estavam preocupados que aqueles crentes que eles amadurecessem, que eles produzissem frutos para o reino de Deus, não, eles estavam preocupados só em tomar o lugar do apóstolo Paulo, em se tornarem líderes daquela igreja e afastar deles a pregação do apóstolo Paulo. E Paulo os adverte com dureza, por quê? Porque eles estavam sendo inconstantes e imaturos, e a imaturidade e a inconstância levam o quê? Ao desvio do caminho. Então, por causa da imaturidade e da inconstância dos Gálatas, eles estavam deixando Jesus se submetendo ao aprisionamento da lei, né? Então, ele fala o seguinte, ele diz para os Gálatas, vocês devem ser o quê? Zelosos, cuidadosos da palavra de Deus. Vocês devem permanecer na palavra que eu ensinei a vocês, não só quando eu estou de olho em vocês, quando eu estou próximo de vocês, mas também quando eu estou longe. Vocês não devem aceitar nenhuma outra mensagem, que não aquela que eu preguei para vocês. O apóstolo Paulo, inclusive, diz que se ele viesse e pregasse uma nova mensagem, essa mensagem teria que ser refutada, mesmo vindo dele. Então, o que ele estava dizendo? Que os Gálatas precisavam cuidar com zelo e responsabilidade da mensagem de Deus e não se desviar dela, mas manter o seu foco aonde?
na pessoa de Jesus, nos ensinos de Jesus, na graça de Jesus, e não naquelas coisas que os judaizantes estavam tentando impetrar, né? Colocar na cabecinha do povo de Gálatas. Paulo, ele não queria fazer discípulos para si, ele queria fazer discípulos para Jesus. Ele estava realmente preocupado com aquele povo. Seu amor é verdadeiro, tá? Seu amor não era como o dos lobos que querem ali que querem tragar as suas vítimas, não, mas o amor do apóstolo Paulo é como uma mãe que deseja se sacrificar pelos seus filhos. Então Paulo amava aquele povo, Paulo queria o bem daquele povo, Paulo queria que aquele povo estivesse debaixo da graça de Jesus Cristo, salvo em Cristo Jesus, caminhando com o seu justo, porque Paulo amava aquele povo, e eles não eram discípulos de Paulo, mas eram discípulos de Jesus Cristo. Porque o apóstolo Paulo ele não estava interessado em fazer seitas, ele não estava interessado em construir discípulos para si, mas discípulos para Jesus Cristo. E aí vem um alerta, né? Um importante alerta para nós. Qual é esse alerta que vem para nós? É que precisamos o quê? Ser vigilantes, sempre estudando e comparando as Escrituras com a verdade, tá? Evitando sermos o quê? Influenciados por falsos mestres e, por essa influência, abandonarmos o verdadeiro Evangelho da Graça. Tá? Então, se tem um maluco hoje na internet ou na televisão pregando uma mensagem, você vai ver se essa mensagem está de acordo com a palavra. Você que é crente em Cristo Jesus, discípulo de Jesus, que ama Jesus, você tem interesse de ler a Bíblia, de conhecer a verdade do Evangelho. E aí, à luz do Espírito Santo, você vai comparar essas mensagens desses influenciadores gospel aí que ficam ditando regras espirituais para a torta e a direita. Esse pessoal fica na televisão pregando prosperidade, pregando outras coisas aí que não são de Deus. Você vai comparar ali aquilo que está sendo pregado com a palavra de Deus, porque você estuda a palavra de Deus, você conhece a palavra de Deus, você é um servo de Jesus Cristo. Então você vai comparar ali se aquilo que ele está dizendo é verdade de acordo com as Escrituras. Caso não seja, você vai lá e deixa aquela pessoa para lá, porque não vai ter nada de bom. Se você for inconstante, se você não tiver maturidade espiritual, você vai enveredar pelo caminho desses influenciadores, e daqui a pouco você está pulando, cantando, mas não está adorando Jesus, porque você está fazendo o contrário. Você está preso a rituais religiosos, a práticas religiosas que estão sendo impostas a você, falsos mestres que querem te enganar e te afastar da graça de Jesus Cristo, dizendo que você precisa fazer uma penitência, que você precisa pagar uma promessa, que você precisa andar descalço pelo chão quente, que você precisa subir de cara de joelho, que você precisa chicotear o seu corpo, que você precisa oferecer sacrifícios de animais para que Deus te traga perdão sobre a sua vida. Mentira! Só Jesus traz perdão verdadeiro. Mas a gente só sabe disso se a gente estuda a palavra. Então, o apóstolo Paulo estava dizendo, vocês têm que ser cuidadosos, vocês têm que ser zelosos. Se aquilo que é ensinado para vocês diverge daquilo que eu preguei, não se deixem influenciar. Rejeitem, não se coloquem sob jugo desigual, porque Jesus os libertou para que vivam através da graça e não debaixo do peso da lei. Concluindo, queridos, Cristo veio nos libertar dos rituais da lei mosaica, da lei religiosa. Voltar à tutela da lei é regredir na fé em Deus, regredir na fé em Jesus. É como se o sacrifício de Jesus não valesse nada. É inutilizar o sacrifício de Jesus. É não desfrutar da liberdade que Jesus conquistou para nós na
cruz do Calvário é se desfazer, é desdenhar da cruz de Jesus Cristo. É tornar a cruz de Jesus Cristo inútil na sua vida. Falta de conhecimento bíblico e inconstância na fé podem nos levar à destruição. A sua vida pode ir por água abaixo. A sua fé pode ser minada se você é uma pessoa inconstante, se você é uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, se você é uma pessoa que se deixa levar pelo pregador A, pelo pregador B, pelo influenciador A, pelo influenciador B. Você precisa ser firme nas promessas de Deus, você precisa ser firme no conhecimento da palavra de Deus. Para quê? Para quê? Para que a sua convicção e a sua fidelidade, elas devem estar sempre firmadas aonde? No sacrifício de Jesus, na cruz do Calvário, na sua ressurreição. Vivemos um tempo da graça e não da lei. Como já foi dito várias vezes, e parece ser repetitivo, e o é, por que o é? Porque é preciso compreender, é preciso guardar aqui, que Jesus é suficiente para a salvação. Só para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. A graça de Deus é quem nos salva. E nós precisamos nos manter convictos e fiéis a essa verdade e sermos firmes na palavra de Deus, na palavra de Cristo Jesus, e mediante a fé caminharmos com Ele todos os dias da nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Nos vemos no próximo domingo com a graça de Deus.